Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus por essa oportunidade, ao tempo que eu quero também dizer para os irmãos que Deus trabalha de forma simples e muito objetiva. Não poderia começar a pregar sem antes falar em duas situações da simplicidade que Deus trabalha. Um dia eu estava em um sinal de trânsito, esperando a minha vez. De repente eu vi quando alguém passou do lado, sinal fechado, buzinou e passou, né? E eu fiquei lá. Quando eu cheguei nesse determinado lugar, a pessoa disse: "O que era que você estava fazendo ali? Todo mundo que vem passa direto daquele sinal." Eu disse: "Eu estava esperando a minha vez." Ele disse: "Esperando a sua vez?" Eu disse: "Era, esperando a minha vez." Ele disse: "Mas ninguém espera a vez." Eu disse: "Mas eu estava esperando porque o sinal estava fechado." Porque ser humano, irmão, ele é propício. Se ele errar uma vez, ou se habituar ao erro, nunca mais ele deixa. Então eu quero dizer para os irmãos que espere a sua vez. O sinal ele vai se abrir. A tendência de quem queima sinal é provocar um acidente. A outra situação, eu estava aqui um dia no ciclo de oração, que foi o lugar onde Deus me encontrou, foi no ciclo de oração, e de repente eu comecei a observar um pardal flutuando aqui, voando, e as janelas fechadas, e eu observei aquele pardal, irmã Selma. Quando eu levantei a minha cabeça, o Senhor falou comigo através daquele pardal. E o Senhor disse: "Você está vendo?" Eu disse: "Estou vendo." Esse pardal ele está procurando uma saída. E ele ia na janela, encontrava a janela fechada, voltava. E eu disse: "E aí?" Ele disse: "Suba na galeria." Eu saí da oração, subi a galeria, abri uma brecha. E aquele pardal, em um voo rasante, ele passou naquela brecha. E eu quero dizer para você que Deus vai abrir a porta para você. Assim como aquele pardal, ele precisava de uma brecha para sair, Deus não vai abrir uma brecha, Ele vai abrir uma porta para você. Eu não poderia, pastor Arnóbio, começar a ministrar sem antes contar esses dois testemunhos, porque muitas vezes a gente espera Deus de uma forma errada e equivocada, mas Deus ainda fala na simplicidade. Então, na noite deste dia, eu quero, aqui a essência do pastor, porque é muito difícil pregar perto do pastor Arnóbio, dado ao conhecimento que ele tem, mas eu vou dizer aquilo também que Deus colocou no meu coração. Lucas, capítulo de número 1, o último versículo, que é o versículo de número 80, e eu quero pregar sobre o seguinte tema: sobrevivendo aos desertos da vida, baseado em Lucas 1 e o verso de número 80, que diz assim: "E o menino crescia e se fortalecia e viveu nos desertos, solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Israel." Amados irmãos, é muito bom a gente andar por caminhos conhecidos, porque a gente não incorre o erro de errar. Mas eu quero trazer aqui para os amados irmãos esse tema, que só esse tema já seria a mensagem da noite, que é sobrevivendo
aos desertos da vida. Quando eu tomei por base este capítulo, precisamente este versículo 80, é claro que nós entendemos que deserto é um lugar que, quando a gente fala, muitas pessoas têm uma visão equivocada de deserto, pois o texto vai dizer que este menino crescia e se fortalecia. Aí o texto vai dizer nos desertos. E eu fiquei pensando, por que foi que Lucas, ele não colocou que este menino cresceu no deserto, mas ele disse que este menino, ele cresceu nos desertos. E nós sabemos que viver no deserto é andar na contramão da vida. Haja vista que existem alguns mistérios do deserto. Pelo menos nós encontramos 2 mistérios no deserto. O primeiro mistério que encontramos no deserto é que durante o dia o calor ele é insuportável. O segundo mistério que encontramos no deserto é que durante a noite a temperatura ela cai de uma forma assustadora, a ponto que a narrativa de Lucas é que ele vai dizer que este menino parece até um paradoxo. Como é que alguém pode crescer? Como é que alguém pode se fortalecer no deserto? Mas ainda é o deserto que nos habilita para uma manifestação maior da presença de Deus. Quando eu falo de deserto, eu estou falando de um lugar que é pouco habitado. Quando eu estou falando de deserto, eu estou falando também de escassez, de falta de água. Quando eu falo de deserto, dá para entender que pelo menos nós encontramos na Bíblia 3 grandes movimentos importantes no ministério de Cristo, porque diz que este menino ele passou período crescendo e se fortalecendo até o dia dele se manifestar ao povo de Israel. Quem é que não sabe que João Batista, ele começou seu ministério no deserto da Judeia, a ponto que as multidões fluíam para ele, porque João tinha uma mensagem para aquela multidão, uma mensagem cristocêntrica, que ele foi o responsável em apresentar o Cordeiro de Deus para aquela geração, a ponto que ele começa em João capítulo 1 e verso 1, dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Então a multidão perguntava para ele: João, nos declara quem és tu? Ele dizia: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Então nós vamos entender que João estava em uma missão de apresentar, de dizer para aquele povo que habitava no deserto, que após ele via um que era mais poderoso que ele, e que ele não era digno de desatar as alfândegas dos seus pés.
No entanto, nós encontramos algo interessante, porque nós encontramos aqui aproximadamente 3 situações da apresentação de Cristo para aquela geração. A primeira é quando ele nasce. Quando Jesus nasceu, João, a função de João, o ofício de João era batizar para o arrependimento. Então nós vamos entender que Jesus nasce em Belém da Judéia. A primeira aparição de Cristo foi no seu nascimento. A segunda aparição de Cristo foi quando, aos 12 anos de idade, eu falei 12 anos de idade, seu pai e sua mãe descem por conta da festa judaica, e eles descem para Jerusalém e vão em direção ao templo. E como se não bastasse agora, eles regressam para sua terra patriarcal, e agora o texto vai dizer que a mãe de Jesus e o pai de Jesus esquece do menino, pensando que ele estava no meio dos conhecidos. Mas o texto vai dizer que após 3 dias depois, eles vão encontrando a criança, eles voltam, e quando eles voltam, para sua surpresa, eles encontram Jesus no meio dos doutores. E o interessante nesse texto é que, quando Jesus falava, os doutores, eles se admiravam. Por que, pregador? Porque Lucas capítulo de número 2, glória a Deus, vai dizer que quando Jesus falava no meio dos doutores, Lucas 2:41 a 52, eles se maravilhavam, porque Lucas vai dizer que Jesus também crescia em sabedoria. E é interessante esse texto, porque a terceira aparição de Jesus é justamente quando ele vai agora se apresentar para os filhos de Israel. João capítulo 1, verso 11 e 12, vai dizer que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto recebeu, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então João agora, a responsabilidade era grande. Por quê? Porque João agora ia apresentar Jesus para aquela geração. E diga-se de passagem que um dia João está batizando para o arrependimento. Quando ele levanta a sua cabeça, Jesus vai se aproximando do Jordão. E o que é que acontece? João alça a sua voz e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o interessante é que João e Jesus habitavam no deserto. Amados irmãos, eu vim dizer esta noite, eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer que neste deserto você não morre, você vai sobreviver a estes desertos. Aí você pode estar dizendo: presbítero James, o senhor não sabe o que é que eu estou passando. É verdade, minha irmã, eu não sei o que você está passando.
Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui para dizer que você vai sobreviver, que você não vai morrer. A tua história não vai acabar no deserto. Deus está criando uma porta de escape para a tua vida. Assim como Deus cuidou do seu povo no deserto, Ele também vai cuidar de você no deserto que você está vivendo. Aí você pode dizer para mim, presbítero James, grande é a aflição que eu estou sentindo nesse deserto, mas Deus vai trazer alívio para a tua alma. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa na Bíblia: cada um tem os seus desertos para passar, seja ele na horizontal, seja ele na vertical. Cada um tem a sua história para contar. E eu vim dizer para você esta noite: assim como Deus garantiu vitória para este menino, ele cresceu, ele se fortaleceu. Aproveita a oportunidade que você está tendo de passar neste deserto. Por quê? Porque neste deserto você vai sobreviver. Grande tem sido os ataques do inferno contra a tua vida e as retaliações contra a tua família, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que este deserto vai servir de experiência para a tua vida. Levanta a tua cabeça, porque o Deus que colocou você no deserto, Ele vai fazer você crescer e você vai sair mais fortalecido para a glória de Deus. Glória a Deus. Sobrevivendo ao deserto, e você tem que aproveitar essa oportunidade. Foi no deserto que Deus fez jorrar água da rocha. Foi no deserto que Deus soprou e as cordonizes mudou a direção, e Deus matou a fome do seu povo. Foi lá na multiplicação dos pães, glória seja dada ao nome de Jesus, quando de repente Jesus mandou todo mundo sentar na relva, e de repente, amados irmãos, a Bíblia vai dizer que André, ele conseguiu localizar um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e aquele dia Deus multiplicou, glória seja dada, aqueles pães e aqueles peixinhos, porque deserto também é lugar de multiplicação de Deus. Quem sabe você está passando pelo deserto e você não está entendendo nada, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que vai acontecer na tua vida o inesperado. E o que é o inesperado é o inacreditável, é quando alguém não acredita, mas Deus está dizendo: eu vou suprir as tuas necessidades, ainda que você esteja no deserto. Você crê? O que foi que aconteceu? Como é que pode crescer no deserto? Cresce, irmão. Quando Deus quer, cresce. E ninguém vai impedir o teu crescimento, porque você está passando pelos desertos da vida. A segunda coisa que vai acontecer é que você vai entrar no deserto de um jeito e você vai sair de outro. Glória a Deus. Como é isso, pregador? Você vai entrar no deserto sem saber por que entrou nele. E muitas vezes os desertos da vida quer ver a gente, glória seja dada, fragilizado, quer ver a gente fraco. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode até ter entrado no deserto, glória seja dado o nome de Jesus, fragilizado, fraquinho, mas Deus manda eu te dizer que neste deserto Ele vai te fortalecer. Glória a Deus. Você vai crescer e você vai ser fortalecido.
Por que, pregador? Porque o apóstolo Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Você pode até entrar no deserto sem saber por que está entrando, e você pode até entrar no deserto fraquinho, mas fraquinho você não sai. Você vai sair de lá fortalecido no Senhor. E ainda mais, você vai sair do deserto mais experiente de quando você entrou. Porque o deserto, irmão, nos traz grandes lições e grandes experiências. Quem é que não lembra que Jesus, por um período de 40 dias e 40 noites, ele teve fome? E quando ele teve fome, o tentador se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse o que? Está escrito. Entre o que as pessoas dizem e o que está escrito, você vai ficar com o que está escrito. Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas te vêem no deserto, porque uma coisa é você conhecer o crente aqui na igreja. Igreja não é lugar de saber quem está passando por luta, não é lugar de saber quem está passando por prova. Muitas vezes você está aqui na igreja dando glória, aleluia, mas só Deus e você sabe o que você está passando em casa. Mas sabe, irmãos, Deus vai te fortalecer. Você crê nisso? Então diga para o Senhor: nesse deserto você não morre. Deus está te fortalecendo. Deus está te dando mais experiência. Deus está te dando mais habilidade. Lá neste deserto você vai crescer. Você vai crescer para cima. Você vai crescer para baixo. Porque quem passa pelo deserto tem que ter raízes. Aleluia. Oh, glória. Existe uma vegetação em um lugar seco, e esta árvore, ela é plantada, e quando a terra seca, as suas raízes, elas viajam quilômetros e quilômetros atrás de uma fonte de água. Quem tem raiz é diferente. O vento sopra, aleluia, a água cai, os rios transbordam, bate com ímpeto na sua casa, mas ela não cai. Por que, pregador? Porque as raízes, aleluia, ela sustenta a tua casa. Quem tem raiz canta a meio a prova. Quem tem raiz, aleluia, não se dobra. Quem tem raiz é diferente. Quem tem raiz, a luta está ferrenha, mas ele levanta a sua voz, alça a sua voz e canta hinos e hinos de vitória. Sabe por quê? Porque quem tem raiz canta a meio a prova. Ei, escute. E agora, Jesus agora estava com uma grande necessidade do pão, do alimento. Mas ele disse: está escrito. E ele verbalizou dizendo que nem só de pão vive o homem. Irmãos, crente que está passando pelo deserto não anda por vista, ele anda por fé. Quem está te garantindo e sustentando no deserto
não é outra coisa a não ser a tua fé. Você está dizendo aí: eu estou passando pelo deserto, mas eu tenho fé que Deus vai criar uma situação e eu vou sair deste deserto. Você está passando por uma luta, mas dentro de você está dizendo, a tua fé está dizendo: eu estou passando pela luta, mas eu tenho fé que esta luta vai passar. Alguém está dizendo aí: eu estou passando a noite, mas eu sei que esta noite que está no deserto, ela vai passar, e pela manhã eu vou cantar o hino da vitória. Então levante a sua cabeça, porque quanto maior for a prova, for a luta e for o deserto, maior será a vitória de Deus na tua vida. Irmãos, passar no deserto, todo mundo passa. Você pode ser rico, o deserto vai passar na sua vida um dia. Você pode ser pobre, vai passar do mesmo jeito. Você pode estar em uma alta posição, a prova e a luta chega para todo mundo. Agora com uma diferença: quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, sabe o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? É você ser governado por Deus. Aleluia. É você dizer: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando você está na direção de Deus, pode se levantar Tobias, Sanbalate, Gesem, pode se levantar o inferno todo, glória a Deus. E eu não vou dizer aqui que o diabo só se levanta para cair, não. O diabo, ele vem para matar, ele vem para roubar, e ele vem para destruir, mas Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. Então esta noite você está passando pelo deserto, você está vivendo o deserto, mas você vai sobreviver de cabeça erguida, dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amados irmãos, nós só vamos obter a vitória se Deus estiver na nossa vida. Sabe por quê, amados irmãos? O pastor Arnob contou algo muito interessante essa semana. Ele falou em suas palavras, dizendo acerca de um testemunho. E qual foi o testemunho pregador? Que o mundo estava querendo, glória a Deus, que o mundo está pregando Jesus demais, mas esta geração, ela está pedindo para ver Jesus. E como é que vê Jesus, pregador? Através de um crente cheio da sua presença, através de um crente que se levanta para fazer a diferença em tempos de crise. O mundo está vivendo uma grande crise, uma grande prova, mas Deus manda eu te dizer: se eu e você se colocar na brecha, Deus vai fazer uma coisa extraordinária no Brasil, no estado de Alagoas e no mundo. Porque pregador? Porque ninguém segura um crente cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus. A unção de Deus ainda faz a diferença, e faz a diferença quando o pregador, quando eu deixo o meu eu de lado e deixo Cristo ser entronizado na minha vida. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai se fortalecer, é que você vai crescer. Por que crescer? Porque o diabo, irmão, não está de brincadeira. O diabo está dando a última cartada. Hoje pela manhã, quando eu abri a minha rede social, sabe quem mandou uma mensagem para mim? Os Illuminatis, perguntando se eu queria fazer parte daquela
organização. E qual era a proposta? Se eu aceitasse, eu depositaria R$ 20 na conta dos Illuminates, e eu estava concorrendo a carro, a casa, a dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa: você pode até estar vivendo nos desertos, mas não se venda. Glória a Deus, você não está à venda. Por que não está à venda, pregador? Porque Jesus não me comprou com prata, Jesus não me comprou com ouro, Ele me comprou com o seu sangue precioso, que desceu lá na cruz do Calvário, e nós estamos aqui para fazer a diferença. E naquele momento que eu olhei aquela mensagem, eu disse: o inferno está querendo me comprar, mas ele não está sabendo de uma coisa: primeiro, eu não estou à venda; segundo, Jesus já me comprou. E quando eu olhei o número que ele entrou na minha rede social, eu vi lá 666. Eu digo: a besta quer me comprar. Eu posso até estar no deserto, eu posso até estar caído, eu posso até durante o dia tá aí diante de uma temperatura de 50 graus, eu posso até chegar à noite a temperatura cair, mas é daqui para a eternidade. Alabandou-me negaçúria. Não se venda, não se troque, você não está à venda. E tem mais uma coisa: o deserto que você está passando não é para toda a vida, ele está passando. Diga amém. Escute, irmãos, você está vivendo um deserto, cada um tem o seu, cada um passa pelo seu deserto, e deserto ele age de diversas formas. Despreza um deserto, olhares por cima do ombro é um deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está com você nesse deserto que você está vivendo. Alguém querendo passar na frente para tomar o teu lugar, mas ninguém quer viver o que você está vivendo. Ninguém quer passar o que você está passando. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: levante a sua cabeça, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Deus manda eu te dizer que você vai sobreviver a este deserto que você está vivendo. Aprenda a se adaptar à circunstância da vida. Não é naquele passo e deixa o vento me levar, não. Não. Você vai deixar Deus te conduzir, te levar, te guiar. Se lance aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Deixe da sua inquietação, porque Deus não trabalha na inquietação do homem. Pode se levantar quem se levantar. Glória, a gente sabe que não agrada a todo mundo, mas é melhor você cair na mão de Deus do que você cair na mão dos homens. Coloque a sua vida na mão do Senhor. Deixa Deus dar uma direção. Deixa Deus te conduzir por onde Ele quer te levar. Deserto dói, deserto machuca, mas é lá no deserto que você e eu aprende a depender de Deus. As coisas hoje é muito boa. Antigamente
Eu acho que era pior. Mas hoje, irmão, tudo está favorável. E o que é isso, pregador? É a lei do menor esforço. Cada um cuide de si mesmo. Mas Deus está dizendo: você pode morrer em outro, mas nesse aí que você está passando, nem você morre, nem você se vende. Aleluia! Sabe por quê? Porque o inferno todinho se levantou. Irmão, o anticristo já colocou a sua plataforma. Já está, irmão, aí a primeira ordem mundial. Eles botam na presidência quem eles quiser colocar. Mas deixa eu dizer uma coisa: se eu e você colocar os joelhos no chão, Deus vai dar resposta para esta geração. Deus está dizendo: se levante, eu quero fazer uma obra na tua vida, eu quero te usar de uma forma espetacular. Agora deixe você ser levado para onde Deus quer lhe levar. Encerro agora dizendo: você vai sobreviver. Sabe o que é sobreviver? Eu não vou morrer. Não, irmãos. Deus nos preservou para este tempo. Eu estou dizendo que eu estou sendo privilegiado em viver este momento que o Brasil e o mundo está vivendo. Quem tiver de morrer, vai morrer. Mas quem tiver de viver, pode vir corona, pode vir a doença do macaco ebola, pode vir um vírus que tiver. Se Deus falou que você não vai morrer, você não morre. Não morre. Quem é que ordena a vida? Não, quem é que ordena a vida? É Deus. Ela é apenas um sopro. A irmã ligou para mim e disse: pastor, presbítero James, ora aí pelo presbítero Flávio. Ele está com 95% dos pulmões comprometidos. Naquela hora eu fui tomado pelo Espírito. E eu disse a ela: minha irmã Naziane, se Deus tiver negócio na vida do Flávio, o pulmão pode estar infectado 100%. O corona não mata ele. E para minha surpresa, semana passada saiu do UTI, já está em casa com a família, porque agindo Deus, quem é que pode impedir, irmãos? Diga assim: sobrevivendo. Diga assim: aos desertos. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: cada um tem os seus. Fique com o seu, passe pelo seu e passe dando glória para Jesus. E certeza que do outro lado você levanta a mão e canta o hino da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor.